segmento, iniciamos o painel Cuidar com Inteligência, tecnologias que transformam o cuidado. Convidamos ao palco Maria Eduarda Becker, CEO e fundadora da Scale, startup de reabilitação motora, é formada em mecânica industrial, graduanda em nutrição e mestranda em medicina e ciências da saúde na PUC. Atua como analista técnica de inovação no programa Inova RS SICT. Convido também a vir ao palco Henrique Dias, PhD em Ciência da Computação pela PUC, com foco em inteligência artificial aplicada à saúde. Durante o doutorado, recebeu o Latin America Google Research por 3 anos consecutivos. Henrique publicou mais de 30 artigos científicos e apresentou suas pesquisas em conferências internacionais de destaque. Fundou o Instituto de Inteligência Artificial na Saúde, NOHARB, uma organização sem fins lucrativos que desenvolve tecnologias utilizadas diariamente por mais de 150 hospitais em todo o Brasil, impactando mais de 2 milhões de pacientes. A NOHARB recebeu prêmios e projetos concedidos pela Fundação Bill e Melinda Gates, Fundação Everest, CNPq, BNDES, Amazon e pela Meta Lama Innovation Awards. Convido também a vir ao palco Daniela Cizilium, CEO da CareNet Longevity, que lidera projetos de serviços de inovação tecnológica e transformação digital voltados à saúde crítica, especialista em gestão de serviços de TI, com MBA em projetos e graduada em tecnologia, consolidou carreira nos setores de varejo, bancário e saúde, unindo visão estratégica, experiência prática e sensibilidade humana para transformar tecnologia e impacto positivo para hospitais e pacientes na saúde latino-americana. E convido a vir ao palco como mediadora Tabata Rosa, nossa rede de inovação, projetos e tecnologia na graduação de mais de 20 anos de trajetória, atua como líder de pessoas e gestora de projetos estratégicos em tecnologia, inovação, agilidade corporativa, transformação digital e produtos digitais. É também empreendedora, consultora empresarial, professora de MBA, palestrante e mentora de startup. É com vocês, pessoal. Obrigada, Carol. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Que alegria estar aqui com vocês. Então, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre o nosso painel aqui. Cuidar com inteligência, tecnologias que transformam o cuidado. E se a gente for pensar bem, esse evento aqui ele acaba fazendo isso, né? Ele faz a conexão do cuidado, da ciência, tecnologia, e o impacto social. E aqui dentro da casa nós estamos numa jornada interessante. Muitos chamam de transformação digital, mas a gente acaba falando que acaba sendo evolução digital. Então, ao andar por aqui, vocês devem ter visto algumas máscaras, alguns letreiros, com o nome La Casa Digital. Então, é um spoiler do que está acontecendo aqui. Então, quando a gente fala em saúde, não é apenas falar sobre CIDs, sistemas de gestão hospitalar, hospitais, clínicas, pacientes e tudo mais. A gente está falando de dados, de tecnologia, de conexão entre pessoas, entre análises e tudo mais. Então, esse é o movimento que nós estamos aqui, e no mercado tradicional, corporativo, a gente, nos últimos anos, vem falando sempre que dificilmente teremos algum negócio que não será um negócio de tecnologia. Tá, mas e no terceiro setor? Tá? E na casa do menino? Enfim, então, aqui também. Então, a gente vai unir todas essas pontas aí. Estamos iniciando essa jornada digital e também se conectando com o ecossistema. Então, junto a outros hospitais que estavam presentes, hospitais amigos, parceiros, organizações, corporações, startups, universidades, governo, enfim. Então, tudo isso faz parte desse movimento. E com muita alegria aqui eu divido o palco com startups parceiras da casa que estão aqui junto conosco, construindo esse futuro do cuidado. Então, que alegria estar aqui com vocês. Sejam bem-vindos à casa, à nossa casa.
E vamos iniciar para colocar todo mundo na mesma página, né, com um breve pitch do que é cada startup, antes de contar o que a gente está aprontando, né, e também o que a gente vai aprontar, porque tem algumas coisas do nosso roadmap, né, para logo mais aí. Então, fiquem à vontade. Quem quer começar? Vou aproveitar e já vou passar o microfone lá para a ponta, aí vocês vão seguir. Tem microfone? Então tá. Boa tarde. Bom, vou falar um pouquinho da Canet. Então, a Canet tem mais ou menos 10 anos de vida, então, uma empresa super jovem, e os últimos 6 anos tem se dedicado intensamente a resolver algumas dores nas áreas críticas hospitalares. A gente, praticamente, a nossa vida é conectar aquilo que não está, que por algum motivo, devido às evoluções, ainda não alcançaram a jornada final das integrações e ainda precisam de algum apoio humano para completar essa jornada. Então, a gente vem aqui tapar esse buraco, a gente conecta equipamentos de áreas críticas, como ventiladores, bombas de infusão, monitores, e traz esses dados agora para democratizar, para alcançar outros sistemas inteligentes, cumprir legislação, levando esses dados para o prontuário do paciente. E a gente tem feito isso com um pequeno portfólio de 3 produtos, e o nosso 4º produto nasce em 2026. Depois a gente vai falar um pouquinho de como a gente tem feito isso, mas basicamente os esforços da Canet está sendo em fornecer esses dados democraticamente a todos que precisam, para a gente transformar no nosso país. Alô. Tudo bom, pessoal? Prazer, eu sou o Henrique. Muito obrigado pelo convite. Eu tive o prazer de conhecer a casa com o Arno, que a gente fez aqui um tour pela casa. Recomendo todos a fazerem isso. É uma experiência incrível. E eu sou, então, um dos fundadores da No Harm. Ela é uma startup sem fins lucrativos, é uma ONG, assim como a casa é uma ONG. A gente também, quando falou terceiro setor, eu dei uma risadinha interna, assim, porque é uma dificuldade enorme uma empresa de tecnologia entrar no terceiro setor. Entrar ou ficar? As duas coisas. A gente está no terceiro setor, a gente é uma empresa do terceiro setor, mas existe essa desconexão entre e hoje é o terceiro setor, que eu concordo com a Tabata, que o terceiro setor vai ser 100% de empresas de tecnologias em 20 anos, que a gente precisa que as empresas se tornem empresas de tecnologia, e a No Harm nasce no terceiro setor. A gente tem 5 anos, desenvolve inteligência artificial e implanta, a gente desenvolve, implanta e mantém isso no SUS. Há 5 anos já estamos, os números já mudaram, viu, Carol? São 200 hospitais e 3 milhões de pessoas implantadas. Boa tarde, eu sou a Maridorda Vecchio, eu sou CEO da Skill. Nós somos uma startup de reabilitação motora. Então, a gente desenvolve basicamente órteses eletrônicas para a movimentação dos pacientes, como pacientes, né? Enfim, obrigados aqui da casa também. Para ilustrar de forma super rápida, é assim que funciona. A gente tem uma central de controle no celular e a gente dá o play. E o movimento acontece. Então, a gente automatiza aquele processo que hoje é manual. E com isso, a gente consegue auxiliar 3 pilares. Né? Outros a gente traz 3 pilares como foco, né? Que são os profissionais, a jornada de trabalho dos fisioterapeutas em específico, né? Dos profissionais de saúde. Então, é uma jornada cansativa, é uma jornada manual, e a gente está aqui para ajudar, né? Ser um equipamento de auxílio para a recuperação desses pacientes. O paciente, né? Que é o pilar central, então a gente consegue acelerar a recuperação deles através da automatização e da repetição do movimento. E também a instituição de saúde, né, como a casa, enfim, instituições hospitalares. Então, hoje a gente está em 2 hospitais, nós somos uma startup nova, a gente tem 1 ano e 3 meses, e nós estamos em 2 hospitais fazendo toda a parte de validação. Então, nós estamos dentro do Hospital Milho de Vento, aqui de Porto Alegre, e do Hospital da Aeronáutica, que é um hospital militar lá em Canoas. Então, a gente está em negociação, né, namorando, né, a casa, para que a gente possa trazer muitos benefícios para os pacientes. Então, obrigada também. Perfeito, muito obrigada. Então, gente, aqui nós trouxemos 3 startups, mas nós temos muito mais parceiros. Então, temos outras startups, temos outras empresas já maiores, robustas, aí já presentes há muito tempo no mercado, que estão aqui, como o pessoal da MV, da Office, da Voice
WebSafe, enfim, outros parceiros, né, startups que estão validando as suas soluções aqui, startups que nós estamos co-criando soluções para resolver dores aqui da casa, que estão sendo validadas em outras instituições, né? Então, esse é um pouco do movimento que nós estamos fazendo aqui, vinculado à nossa estratégia, né, de também ser uma organização ambidestra. Então, sim, estamos focando no cuidado humanizado dos nossos acolhidos, né, cuidando do nosso coração, que é o segundo andar, o coração da casa, mas também buscando soluções, parcerias para conseguir permitir com que os colegas da assistência consigam ter maior tempo disponível, né, para cuidar do principal, que são os nossos acolhidos que estão ali no segundo andar, né? E falando um pouco de dores, enfim, eu queria que vocês trouxessem um pouco do spoiler sobre quais são as dores da casa, né, que a gente juntos vai estar, vamos dizer assim, dando um remedinho, um curativo. Tem algumas coisas que a gente já está iniciando agora, projetos novos. Então, nós estamos fazendo um Go Live, uma plataforma tecnológica, né, nova plataforma de gestão hospitalar, que eu sou o MV, que eu acredito que muitos conheçam, né, e plugado a ela temos uma série de coisas no nosso roadmap. Então, eu queria passar aqui a palavra então, para os colegas, para a gente compartilhar tudo que está conectado com essa nossa estratégia, né, de inovação, né, aqui da casa, e também quais são os benefícios, não só em relação à parte administrativa, mas também assistência e também para a própria comunidade. É spoiler? Então, é um spoiler, pode contar, assim, parte. Então, bom, a Tabata já disse, a gente tem o privilégio de servir a casa nesse novo projeto, mas eu vou contar um pouco para vocês, começando do tema. O tema tem muito a ver com o que a Kernet acredita, falar de cuidado humanizado, porque faz parte do que a gente acredita como solução. A gente, de repente, olha para os humanos que fazem parte da saúde e a gente espera que eles tenham que sejam um profissional com um atendimento humanizado, né? Mas como que a gente consegue ter isso na saúde se a gente praticamente bombardeou esses profissionais com tecnologia e hoje eles passam a maior parte do tempo trabalhando nessas tecnologias para atender diversos objetivos? Claro que isso é importante, claro que isso é necessário, acho que faz parte de um movimento que não vai parar. Então, em momentos, a gente, como essa bandeira diz, é ordem e progresso, né? Então, em muitos momentos, a gente progride, em alguns momentos, a gente precisa parar para colocar a casa em ordem, a vida em ordem, as pessoas em ordem. A gente está vivendo mais um desses momentos e pós-Covid ficou ainda muito mais forte sentir tudo isso, porque os profissionais estão sofrendo e sentindo muito mais desse boom de tecnologia dentro das áreas críticas, né? E a gente tem trabalhado para resolver isso. Então, ao momento que a gente triplicou, quadruplicou, multiplicou a quantidade de dados e tecnologia que são incríveis e muda a saúde, muda a realidade da nossa saúde, a gente tem sobrecarregado humanos porque essas tecnologias não fazem uma jornada completa. E nem poderiam, elas estão aqui para resolver problemas específicos, e são incríveis. Mas aí a gente precisa de um humano para pegar esses dados, levar para um outro lugar, disponibilizá-los em algum lugar. Então, está faltando alguma coisa aí no meio. E a Kernet, então, vem para pegar esses dados dessas máquinas incríveis e levar para os sistemas que precisam ser alimentados para poupar esse humano de ter que fazer um trabalho que agora se tornou burocrático e previsível e liberar ele para fazer as coisas incríveis que um humano pode fazer e só um humano pode fazer. Só que existe, obviamente, toda uma transformação de novo, porque isso acontece ano após ano, né, nas jornadas de transformação que a gente vive em qualquer indústria. Então, a gente ainda precisa, junto, unidos, ter bastante paciência com esses profissionais, principalmente, porque, de novo, eles precisam se reinventar. Então, agora que eles acabaram de se formar nas tecnologias, acabaram de se acostumar a trabalhar com elas, aquela loucura toda de uma UTI, principalmente, que é o nosso ponto principal de trabalho, agora a gente convida eles a ser mais humanos e trabalhar com o trabalho humanizado.
Então, assim, a gente precisa ter um olhar um pouco mais genérico, olhar para tudo isso que está acontecendo, olhar para essas transformações também com bastante humanidade, entender os momentos que cada instituição está vivendo e acompanhar essa jornada até o final. A casa vai passar por isso, a gente vai trazer o nosso produto principal para cá, o Orquestra, que faz essa integração dos dados, então não precisa mais que um ser humano passe a fazer as aferições principais do seu paciente, as máquinas já fazem isso, e agora a gente transporta esses dados diretamente para onde precisa, e esse humano fica liberado deste cuidado. E agora ele vai precisar encontrar o seu lugar de novo nessa rotina assistencial. E as instituições precisam promover também, junto com a gente auxilia também nisso e quer fazer parte disso para aprender junto e para poder ensinar para outros clientes que a gente tem como fazer isso da melhor maneira. Não é algo que está escrito, que a gente possa ler e já saiba como fazer, a gente precisa entender a cultura, entender o local e implementar essa jornada de gestão de mudança juntos, para esse profissional não sentir medo agora da tecnologia ser tirada dele, e aí daqui a pouco ele vai ter medo de novo de outra tecnologia ser inserida e imputada forçadamente para ele. Então, assim, é o momento da gente olhar para isso como um todo, a gente vai passar juntos aqui, vai entender como tudo isso vai ficar, mas basicamente o Orquestra faz isso, libera esses dados para sistemas incríveis que estão transformando a nossa saúde, para que sejam utilizados em qualquer sistema do hospital, no seu prontuário também. A gente tem alguns outros produtos também que vieram para compor a família, porque depois que a gente passou a trabalhar com o Orquestra, parceiros que nasceram em outra jornada já, manipulando esses dados e criando sistemas incríveis, mas dependendo de algo manual, passaram a sentir a necessidade dessa integração. Então, a gente criou um produto um pouquinho mais simples para atender parceiros, ele chama Aloy, e é basicamente a integração acontecendo no background. Então, não se vê nada, não tem a visualização que o Orquestra fornece, mas fornece esses dados para parceiros da saúde que precisam receber dados de qualidade, dados com confiabilidade, que não estão suscetíveis a erros humanos, para poder se trabalhar como uma inteligência artificial ou qualquer outro sistema da saúde. Então, a gente tem esse produto para atender. E agora nasce, esse ano, um outro produto para completar um pouco mais a jornada assistencial, porque a gente sabe que a jornada assistencial é muito maior do que o que acontece nos equipamentos. Então, não é só aferir, obviamente, os dados do paciente, mas tem todo um cuidado mais próximo do paciente. Então, a gente lançou agora recentemente um aplicativo, chama Diva, é basicamente um assistente para o assistencial, que com poucos cliques consegue digitalizar esse conhecimento humano desse profissional. Então, ele consegue ali no beira-leito, no seu trabalho diário, na hora de fazer uma avaliação tegumentar, por exemplo, ele registra com pouquíssimos cliques, de maneira mais padronizada e sem chances de erros, porque são mais cliques de escolha, e ele consegue já enviar esses dados para o prontuário, para qualquer outro sistema, sem ter nenhum trabalho depois do próprio cuidado com o paciente. Então, o que a gente está tentando fazer a cada dia? Melhorar um pouco mais a experiência desses profissionais que cuidam, para que eles possam efetivamente cuidar do paciente sem gastar tanto tempo. Hoje se prevê que mais ou menos 30% do tempo desse profissional é gasto com as burocracias de anotar ou anotar de novo, porque às vezes não é um só sistema, são vários que tem que imputar a mesma informação. Então, 30% é muito tempo para ser gasto em burocracias que uma máquina pode fazer. Então, a gente trabalha para diminuir esse tempo de burocracia, sem perder a burocracia, sem deixar de atender legislação e sem deixar que esses dados cheguem onde precisa e disponibilizados no tempo certo para os outros colegas profissionais que precisam consumir esses dados. Mas também tirando a sobrecarga desse grupo que precisaria ficar tanto tempo fazendo esses registros. E eu vou dar um spoiler, que vai acontecer no próximo ano, a gente está trabalhando muito intensamente também em melhorar a jornada médica. Então, a gente tem trabalhado na mesma linha que trabalhou com o Diva, a gente tem feito isso para o profissional médico, para que ele tenha também a tecnologia em favor dele, que possa também diminuir o tempo que ele gasta, registrando todas as decisões clínicas que ele tem tomado.
Então, isso vai ser feito de uma maneira bem simples, super intuitiva. A gente trabalhou bastante com isso, vários grupos de médicos trabalhando com a gente para construir esse produto, para disponibilizar para a saúde, para que a gente também possa melhorar essa jornada médica, sem deixar de ter esses dados preciosos deles para posterior uso, para pesquisa, para entendimento melhor da situação do paciente e também para atender a legislação, que eu acho que é o maior preocupação de um hospital quando cuida e tem responsabilidade sobre a vida de alguém, né? Então, no resumo, é isso que a Internet tem feito. Eu estou aqui à disposição para falar um pouco mais. A gente também tem um petit comitê que vai acontecer aqui perto amanhã. Se você tem a necessidade, tem esse problema no seu hospital, precisa saber mais, me procura. Os contatos também estão no site do Casa. Vocês podem ter por ali para poder saber um pouco mais, porque a gente acredita realmente que isso pode mudar a realidade da sua instituição. Então, se é o caso, faça com a Casa, nos procure para ter a ajuda que a gente consegue oferecer, tá bom? Obrigada, Dani. Henrique? Alô. Então, a gente passou muito tempo digitalizando o hospital, as casas de cuidado, as unidades de saúde como um todo, mas o que a gente faz com esses dados? Então, a NoHarm utiliza esses dados que já existem, então a gente não tem essa capacidade de digitalizar as unidades de saúde, hospitais ou casas. A gente utiliza esses dados que já existem digitais e transforma eles em informação. Muito na linha do que a Dani falou, é que a gente dê mais tempo para os cuidadores, para os profissionais de saúde atenderem os pacientes. Então, tem um livro do Eric Topol que o título é esse, né? Então, que a inteligência artificial devolva a humanidade para o cuidado. Porque a gente passa muito tempo, a gente não, né? Porque eu não sou profissional de saúde, mas os profissionais de saúde passam muito tempo inserindo informação nos sistemas e essa informação não é utilizada para benefício do paciente do processo de trabalho. Então, a NoHarm faz isso. Mais direcionado ao processo de trabalho da farmácia clínica. Então, a farmácia clínica é esse lugar na unidade de saúde que vai revisar as prescrições médicas para ver se está aderente ou compatível àquele tratamento medicamentoso com o paciente. Como é que a gente faz isso? A gente usa aquela informação que já foi digitalizada, né? Prescrições, sinais vitais, as evoluções dos pacientes, né? Os textos clínicos, dados demográficos de identificação desse paciente, cruza essas informações e dá alertas para o profissional farmacêutico sobre esse tratamento medicamentoso. Se tem uma dose inadequada, uma via inadequada, como aconteceu com aquele menino semana passada, dá alerta sobre aprazamento inadequado, exames que devem ser refeitos, exames que estão fora do padrão. Porque agora você tem que imaginar, né? Alguns de vocês já trabalham, qualquer sistema, na verdade, né? Qualquer profissional hoje trabalha com 5, 6 sistemas. Excel, Google Docs, e-mail, vocês têm que estar trabalhando com WhatsApp. Imaginem que vocês tivessem um sistema que tivesse todas as informações. É isso que a NoHarm faz para a farmácia clínica. A farmácia clínica trabalhava com literatura sobre interação medicamentosa, calculadoras específicas para dose, trabalhava com prontuário eletrônico. O prontuário eletrônico tem 10 janelas, uma janela para prescrição, uma janela para evolução, uma janela para exames. A gente traz isso tudo para um lugar só. Por que eu estou dando todo esse discurso, né? É sobre a gente ter um processo de trabalho humanizado. Não é humanizado a gente trabalhar com 10 telas e levar 30 minutos para avaliar um paciente. Quantos pacientes a gente tem na casa aqui? 150? Não, atualmente temos 59, mas a Casa do Futuro é para chegar nesse número aí. Tá. Mas que seja 59. Uma farmacêutica avaliando 59 pacientes, leva 30 minutos para cada paciente. É inviável. É inviável. Sobre o trabalho dela, sobre a humanidade, sobre esse profissional. A NoHarm nasceu no meio da pandemia, onde ficou assim escrachado que o profissional estava esgoelado de trabalho. E ela traz então esse fôlego para esse profissional, que é utilizar esses dados digitalizados, trazer informação para que essa pessoa consiga avaliar os pacientes, o cuidado desse paciente de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais humanizada,
e ter mais tempo para cuidar desses pacientes. Então, isso é o que a No-Harm faz hoje. O que a gente vai desenvolver com a casa? A gente vai desenvolver mais protocolos clínicos, mais inteligências, para diminuir essa carga laboral cada vez mais. Qual é a grande vantagem, né? A No-Harm é uma empresa sem fins lucrativos, tem o código aberto. Tudo que a gente desenvolve com a casa vai ser distribuído para 200 hospitais instantaneamente. Qualquer protocolo, qualquer inteligência que a gente vai desenvolver aqui na casa vai chegar em 200 hospitais, públicos e privados, tá? Todos os hospitais recebem a mesma qualidade de sistema. O que a gente vai desenvolver com a casa aqui, então, é um índice de deterioração clínica, utilizando sinais vitais. A gente vai alertar para os profissionais de saúde, todos os profissionais, olha, esse paciente tem algum problema com ele, tem alguma deterioração clínica, né? Ou ou batimento está diminuindo, ou a temperatura está subindo, e vai alertar esse profissional para cuidar desse paciente. Imaginem outro cenário onde os dados caem no prontuário e o profissional tem que olhar todos os pacientes individualmente. Não é viável, nem para o paciente isso é um cuidado adequado, muito menos para o profissional de saúde. Isso traz uma carga laboral muito grande, né? Então, sempre o nosso trabalho é na direção de diminuir essa carga laboral e trazer mais humanidade para o cuidado. Sim, a gente usa inteligência artificial, a gente usa várias técnicas, tecnologia, mas sempre na direção de que a pessoa que está cuidando do paciente tenha mais condições de dar o cuidado adequado, que é o cuidado humanizado, chegar mais próximo do paciente e sair da frente do computador. É isso que a gente faz. Então, eu acho que é muito bacana quando instituições, como a casa, enfim, hospitais, eles procuram uma tecnologia para o cuidado, porque quando a gente fala de tecnologia e quando a gente fala de saúde, parece que são coisas que não são complementares, porque saúde precisa de humano, né? E tecnologia, muitas vezes, por vezes parece que está muito longe de um cuidado humanizado. E entender que as instituições estão cada vez mais buscando inovação em saúde é genial, assim, muito legal. E essa acabou sendo uma das nossas barreiras de entrada também. Bom, como que a gente vai trazer uma tecnologia para um cuidado que precisa de tanto toque humano, que é a fisioterapia, mas a gente foi mostrando que é possível, que é viável e que isso não é também só, né, entre aspas, sobre o cuidado do paciente, isso também é sobre o cuidado do profissional. Então, se tem alguém aqui que é da fisioterapia, da equipe da enfermagem, sabe da necessidade de uma mobilização precoce para o paciente e sabe da dificuldade que é, por vezes, num paciente acamado, em uma situação mais crítica, em UTI, por exemplo. Então, a gente está aqui justamente para solucionar isso, né? Então, essa aqui é uma órtese de membros superiores, faz flexão e extensão. Mas a gente desenvolve também para demais membros, né? Então, a casa, por exemplo, é um nicho de específico que é neurológico. Então, precisa ter um cuidado a mais. Então, a gente já trabalharia os membros inferiores. Os hospitais não consegue, né, dependendo do hospital, dimensionar o tipo de paciente, né? São pacientes gerais, com síndromes patológicos, com traumas, né, ortopédicos. Então, tem um nicho muito grande. E a gente vê cada vez mais uma procura por isso, né? Por uma automatização, vamos dizer assim, dos processos de trabalho. E essa automatização não é para substituir ou para trazer um cuidado mais robótico para o paciente, mas sim para automatizar e agilizar o processo de cuidado e de alta hospitalar, por exemplo, né? Todo paciente quer ter uma alta precoce e a gente já sabe que movimentando, a gente não precisa de um estudo, uma validação científica para saber que a gente mobilizando um paciente, por exemplo, ele vai ter uma alta precoce. Então, é muito legal a gente ver o trabalho que a gente está fazendo com os pacientes hoje dentro de uma instituição. Então, a gente tem um trabalho com paciente neurológico, a gente tem trabalhado também, a gente está em contato com uma clínica particular, que isso era algo que a gente não imaginava, mas uma clínica também precisa de um processo um pouco mais rápido, né? Por vezes, tu tem um profissional ali, aquele profissional, ele não vai conseguir ficar fazendo um trabalho repetitivo que necessita para um paciente. Então, se tu faz uma cirurgia de cotovelo, por exemplo, tu precisa de 6 a 8 horas por dia de uma mobilização daquele paciente. Isso é inviável, né? Ele ir 6 a 8 vezes no teu consultório particular para fazer a flexão e extensão. Então, poder fornecer para o teu paciente, né, um trabalho home care, enfim, de complementação da tua atuação profissional na clínica, é fundamental, porque ele
vai ter uma recuperação mais rápida, né, e mais assertiva, por vezes, por conta de angulação e tudo mais, que é tudo isso que a gente também faz no nosso central de controle, né. Então, angulação, velocidade, repetição, tudo a gente consegue automatizar de acordo com aquele paciente. Então, aqui na casa são pacientes neurológicos, né, com paralisia cerebral. Então, trabalhar a marcha, que é o que mais precisa aqui dentro, é de extrema importância, né? Então, hoje a gente não tem aparelhos de tecnologia assistiva que possam fazer esse trabalho sem ser um trabalho robótico. Existem outros, Locomat, tem Maximum, de trabalhos, equipamentos que auxiliam, né, nessa jornada de trabalho da mobilização, mas nenhum de fato faz o que o fisioterapeuta faz repetitivamente, que é o trabalho da marcha, que é o trabalho de flexão e extensão de braço, que é um trabalho de elevação pélvica. E a gente trazer essa tecnologia, a gente quer tirar essa sobrecarga do profissional que pode trabalhar com coisas muito mais complexas durante aquele período. Então, ele deixa a órtese no paciente, ele dá o play, obviamente tudo é passado por ele, né? Então, ele faz todo o plano de tratamento. E ele pode trabalhar com situações mais complexas. Então, hoje a gente tem um estudo de casos, que é com a Guillain-Barré, que é um hospital público. Então, ele tem 20 minutos de sessão por dia. Ele não consegue trabalhar a mobilização do músculo, né, muscular dele. Então, ele está há 11 meses, desde janeiro, acamado, e ele faz somente a fisioterapia pulmonar por questões óbvias, né, de sobrevivência. Então, a gente está conseguindo atuar também para esse paciente num contraturno. Então, de manhã, o fisioterapeuta faz a parte pulmonar, e de tarde a gente faz a intervenção física. Então, é um trabalho complementar com o fisioterapeuta, né, ou também com a equipe de enfermagem, enfim, que vai estar assistindo aquele paciente. Então, eu gostaria de parabenizar a casa por estar investindo cada vez mais em tecnologias, né, como a NoHago, internet, porque é importante. A gente sabe das barreiras que tem dentro do setor público, principalmente, né, enfim, da saúde, mas é por aí que a gente começa, né, tendo a cabeça um pouco mais aberta, enfim, e dando oportunidade para as startups, né, que por vezes estão iniciando e que tem um grande potencial aí, como os dois, né, enfim, para alcançar um mercado legal. Obrigada. Obrigada. Acabou até a bateria do microfone. Bom, obrigada, pessoal. Então, observe que, embora todos sejam de tecnologia, a gente não falou de tecnologia, a gente falou, né, de como melhorar, né, o cuidado, a assistência, né, mas o principal, qual é o propósito, qual é a dor da assistência que a gente resolve, né? Eu acho que a tecnologia ela serve para isso, para ser esse meio, né, para resolver algum problema, trazer algum diferencial competitivo, algum benefício, enfim. Então, é isso que a gente está buscando aqui para casa. Então, muito mais do que fazer mudanças físicas, que nem vocês têm a oportunidade de aqui na sala ao lado conhecer o nosso projeto da Casa do Futuro, que aí sim é uma nova torre, é aumento de leitos e tudo mais, mas tudo isso é físico, tudo isso a gente está vendo. Vamos acolher mais pessoas, mas como acolher mais pessoas sem crescer em termos de estrutura de profissionais, né? Enfim, ter outros problemas até, né? Sendo uma instituição do terceiro setor. Então, a tecnologia acaba sendo a estratégia da casa para crescer de forma sustentável e também para auxiliar no cuidado, na assistência, na gestão e também dar de contrapartida, né, um benefício para a comunidade, para as outras instituições, para as startups, enfim. Então, há uma troca muito grande. Então, pessoal, muito obrigada pela presença de todos. Eu vou encerrando aqui a participação. Carol vai me puxar a orelha, passamos um pouquinho do limite, mas estaremos à disposição para tirar dúvidas e tudo mais. E esse é só o começo, Tem outros projetos que estão rodando também, então, numa próxima oportunidade a gente compartilha. Então, muito obrigada a todos e aproveitem o evento. Até a próxima. Carol, contigo. Bom, dando continuidade aos painéis, anunciamos agora o painel Ambientes que Cuidam, como os espaços podem acolher.